Nós temos questões diversas. Isso nós chamamos matemática básica. A questão de número 42, olha a dependência, né? Tem que ir para o óculos, tem que ver direitinho, porque a gente vê tudo embaçado. Aí o meu professor Tiago Pacífico aconselha usar lente. Aí, lente, ele disse que tem que ser lente verde, ó. Chique, menino, o negócio é meio complicado. Depois estão me chamando de outras coisas. Vamos desse jeito mesmo. Diz assim, um segmento de reta de tamanho unitário, certo? Segmento de reta, ó, de tamanho unitário, pronto, ó, tamanho está dividido em duas partes, um comprimento x, né, ó, um comprimento x e um comprimento de 1 menos x, aqui é o restante, respectivamente, tá certo? Pronto. Então nós temos, calcula o valor mais próximo de x de maneira que, então essa é a relação que existe entre esses dois segmentos, tá certo? Essa relação que existe entre esses dois segmentos. Ele disse o seguinte, que deve considerar tá certo? Deve considerar raiz de 5 como 2,24, aproximadamente. Então vamos aqui o blá blá blá. Então a ideia é essa daqui. Então, eu tenho um comprimento x, se eu pego, ó, se eu digo que esse pedaço, tá certo? Se eu tenho um comprimento, ele diz, ó, um segmento de reta de tamanho unitário. Então, deixa eu ver, um segmento de reta de tamanho unitário. Então, isso aqui vale 1, certo? Tamanho unitário. Se esse pedaço é x, o restante é 1 menos x. Então, o restante, que é esse aqui, certo? Que será 1 menos x. Só para entender melhor a questão. Aí ele diz o seguinte, que esse x, ó, esse x que nós temos aqui, esse x, ele diz que é igual a quem? A 1 menos x sobre x. Para isso ser verdade, lembre, ele quer saber o x para que isso aqui seja verdade. O x é a razão desse pedaço dividido por esse. 1 menos x dividido por x. Pronto, ele quer, certo, saber qual é o x para que essa relação seja verdadeira. Só isso que ele está querendo saber, certo? Quando eu fui criança não usei lápis de cor, agora estou usando. Beleza, pronto. O que é que nós aprendemos em proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X, ó. Então, isso aqui fica subtendido, é como se fosse 1. Certo? Aí você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, você multiplica nesse sentido e multiplica nesse sentido. Então, nós vamos ter, olha lá, então nós vamos ter x ao quadrado, então nós temos x ao quadrado, que é igual a quem? Ó, x vezes x dá x ao quadrado, 1 que multiplica 1 menos x. Quando numa equação aparece o termo desconhecido elevado ao quadrado, nós chamamos de equação do segundo grau. Então, técnica de resolver, compara ela com zero. Se nós trouxermos para cá, nós vamos ter x ao quadrado, menos x vem para cá, mais x, certo? Mais 1 vem para cá, menos 1, igual a zero. Isso aqui, na realidade, nós temos uma equação do segundo grau. Existe toda uma técnica de resolução de uma equação do segundo grau. Existe toda uma técnica da resolução de uma equação do segundo grau. Então, vamos só lembrar. Eu vou chamar sempre, tá certo? Isso de lembretes. Lembretes. Pronto. Vamos lembrar, ó, lembretes.
uma equação do segundo grau é do tipo ax2 mais bx mais c, isso é igual a zero. Pronto, equação do segundo grau. As raízes dessa equação, então, é dado por menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Delta, ou também chamado de discriminante, sendo que delta, sendo que esse delta é na realidade, certo? Na realidade é b ao quadrado menos 4ac. Pronto, delta é b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Então, nós temos aqui, senhores, o básico, a essência de uma resolução de uma equação do segundo grau. A essência da resolução de uma equação do segundo grau. Não esqueçam. O A é o coeficiente do x2, O A é o coeficiente do x2, o B é o coeficiente do x e C é o que nós chamamos de termo independente. Mas isso aqui tem que estar comparando com zero na resolução de uma equação. Trata-se de uma equação. Se aqui tiver outro número, não. Tem que passar, tem que jogar todos para antes da igualdade. Depois da igualdade, somente o zero. Pronto. Então, vamos ver aqui. Quem é que faz o papel de A nessa questão? Quem é que faz o papel de A? É 1, que é o coeficiente do x2. Quem é que faz o papel de B? É 1, é o coeficiente do x. Quem é que faz o papel de C? Menos 1, que é o coeficiente, quer dizer, a gente chama de termo independente. Então, nós temos o A, nós temos o B e nós temos o C. Então, passo a passo. Então, primeiro passo, calcular o nosso delta. A gente faz calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ficar b ao quadrado, substituindo menos 4 vezes a, né? O a é 1, vezes c, menos 1. Então, o nosso delta passa a ser 1, menos com menos dá mais. Pronto. Então, delta, na realidade, é igual a 5. Então, o nosso delta, certo, é igual a 5. Pronto. Então, o nosso delta é igual a 5. Se não é A, é o delta. O nosso delta, certo, é igual a 5. Pronto. Pronto. Delta igual a 5. Voltando à resolução da questão, nós temos que as raízes são menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pronto. Então, nós temos menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pronto. Menos b, mais ou menos raiz de 2a. Ok? Então, vamos agora, substituição. X, então vamos lá. X é igual a menos, quem é b? 1. Mais ou menos raiz de delta, certo? Quem é o nosso delta? 5. Sobre, tá certo? Sobre 2. A. Quem é que faz o papel de A? 1. Então, nós temos. Ora, nós vamos considerar o mais e vamos considerar o menos. 1 você considera mais, então a gente chama de x', uma raiz, que vai ficar menos 1 mais raiz de 5, tá certo?
que ele diz que raiz de 5 eu devo considerar 2,24, ó. Raiz de 5 eu devo considerar 2,24. Então, 2,24, raiz de 5 sobre 2A. A outra raiz, tá certo? Então, nós temos, a outra raiz, x duas linhas, é igual a menos 1 menos 2,24 dividido por 2. Agora temos um detalhe. Qual é o detalhe? Logo, tá certo? Então vamos ver aqui. Ora, 2,24 menos 1 dá 1,24. Pronto. Dá 1,24. Pronto. Isso aqui dá, ó, menos 1 com menos 2,4 dá menos 2 mais 1 dá 3,24 dividido por 2. Detalhe logo de cara. Como esse x representa segmento, não tem sentido um segmento ser o quê? Negativo. Então está fora. Então lembre, não tem sentido um segmento, né, ser negativo. Então eu fiquei com 1,24 dividido por 2. Isso aqui na realidade dá 0,62. Pronto. Para que isso aqui seja verdade, para que eu tenha x igual a 1 menos x sobre x, para ser verdade, o x tem que ser 0,62. Ok? Então vamos ao gabarito. Então nós temos aqui logo de cara, resposta correta é o item A. Resposta correta da questão é o item A. Pronto. Então resposta correta, para reforçar mesmo, para não haver perigo de você perder uma questão como essa. Então, resposta correta da 42 é o item A de alegria. Tá certo? Olha, resoluções, lembretes, lembre. Só que nós temos lá na frente, tá certo? Esse delta ele pode ser zero, positivo ou negativo. Quando ele for zero, né? Quando o delta for zero, tu tem uma raiz chamada raízes reais iguais, apenas uma raiz real. Quando o delta for positivo, nós temos duas raízes reais distintas. Quando o delta for negativo, não existe raízes reais. Ok? Então, a questão de número 43. Acompanhe aí a resolução dessa questão de número 43. Para construir, tá certo? Lembre, questão 43. Para construir 120 metros quadrados de um muro em 2 dias, são necessários 6 pedreiros. Construir 120, para eu construir 120 metros quadrados em 2 dias, eu preciso de 6 pedreiros. A segunda situação, trabalhando no mesmo ritmo, o número de pedreiros, eu quero saber o número de pedreiros necessário para construir agora 120 metros quadrados desse mesmo muro, só que eu só quero gastar 3 dias. Agora são 220 metros quadrados, só que tem que ser em quem? Em 3 dias. Então vamos à resolução da questão. Ok? Então vamos coletar os dados. Pronto. Coletânea dos dados. Então vamos nós aqui. Nós temos, que unidade nós temos? Nós temos unidade metros quadrados, certo? Nós temos dias. Pronto. Nós temos unidade metros quadrados, nós temos unidade dias e nós temos os pedreiros. Pronto. As informações que eu tenho são essas. 120
metros quadrados, trabalhando 2 dias, eu só usei 6 pedreiros, certo? Foi necessário 6 pedreiros. Agora eu preciso de 210 metros quadrados. Eu preciso de 210 metros quadrados, certo? Eu preciso de 210. Eu tenho só 3 dias. Eu quero saber quantos pedreiros, tá certo? Quantos pedreiros eu preciso, ok? Então, isso aqui, meus amigos, caracteriza regra de 3, composta. Ah, Pacífico, é coisa complicada? Não, meu amigo. Não, porque o análise, hein? Olha, não, porque o análise é feito como se fosse o quê? Simples. Regra de 3 simples. Sim, do trabalho de 2 em 2 grandezas. Tá certo? Muitas vezes, você não observa, mas eu coloco a folha em cima, aqui, para ver melhor. Ah, eu sei que você não está vendo, vai estar vendo todo na tela, mas é fácil, me acompanhe. O que a gente faz? A gente cobre uma grandeza e trabalha com 2 grandezas. Ó, são 3 grandezas no caso aqui. Você cobre uma qualquer, só não aqui está a presença da variável. Então, todo o nosso trabalho vai ser em cima da grandeza. Lembre, toda a nossa análise é em cima da grandeza que existe o quê? A presença da variável. Então, a gente primeiro, agora acompanhe. Nós colocamos a seta vizinho, aqui ó, é só hábito. Nós colocamos a seta, então vamos colocar aqui a seta, vizinho, a variável. A seta pode estar para cima ou para baixo. Então, temos o hábito, a gente cria hábitos, né? Que é importante para que a gente não se um pouco incomodado, a gente gerar insegurança. Aí a gente coloca o seguinte, a seta. Aí verifica só essas 2 grandezas. É como se essa aqui não existisse. Olha, eu estou pegando uma folha e cobrindo. Para mim eu não estou vendo, eu só estou vendo dias e pedreiros. É só isso que eu estou vendo. Cria a situação, você... Imagine, você tem um serviço. Eu quero fazer o serviço em 2 dias. Contratei 6 pedreiros. Se eu vou fazer em 3 dias, eu vou precisar de mais ou de menos pessoas? Lógico, Pacífico, de menos. Por que menos? Ora, se eu vou aumentar o dia, eu preciso de menos pessoas. Então, aqui, ó, 2 para 3 houve um aumento, e nós sabemos que vai haver diminuição. Então, essas grandezas são grandezas inversas. E agora, como é que eu analiso? Essa vai estar sempre presente. Eu elimino essa como se não estivesse vendo e analiso metros quadrados com pedreiros. Aí eu pego a folhazinha e cubro essa parte do meio, como se ela não existisse. Pronto. Tá certo? É como se não existisse a unidade dias. Eu vou analisar metros quadrados com pedreiros. 120 metros quadrados. Ó, 120 metros quadrados. Eu preciso de 6 pedreiros. Se eu vou fazer 210 metros quadrados, eu preciso de mais ou menos. Vou aumentar, então eu tenho que aumentar a quantidade de pedreiros. Se aqui você aumentou e lá vai aumentar, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Aumentou a quantidade de metros quadrados, vai precisar aumentar a quantidade de pedreiros, então são grandezas diretamente proporcionais. Como é que você arma a proporção? Como é que você arma a proporção? Nós armamos a proporção da seguinte maneira. Olha aí como é que nós armamos a proporção, certo? Nós armamos a proporção da seguinte maneira. Então, só houve... Então, nós armamos a proporção aqui. Então, fez uma festa aqui. Então, nós armamos a proporção da seguinte maneira. Ok? Então, nós armamos a proporção. Isso é tecnologia, mas eu aprendo. Sou jovem. Então, nós armamos a proporção da seguinte maneira. Pronto, agora melhorou. Primeiro, você coloca a razão onde existe a presença da variável. Então, você tem 6... está para x. Pronto. E vai multiplicando as razões, tá certo? As razões restantes. Agora com detalhe, todas têm que ficar com a seta para baixo.
é em cima dessa daqui, certo? É em cima dessa daqui que eu tenho que analisar, certo? Todas têm que ficar com a seta para baixo. E se não tiver com a seta para baixo, o que eu devo fazer? Você inverte, ó. Essa seta está para cima, então você inverte. 2/3, escreve quem? 3/2. E vai multiplicando. Essa razão está seta para baixo, então ok. Então 120 sobre 210. Se a seta está no mesmo sentido, deixa. Se a seta está ao contrário, faz a inversão. Então, o que eu tenho aqui? Simplesmente simplificações, tá certo? Então, nós temos, então vamos simplificar. Então, eu tenho, ó, faz o pitiozinho, 0. Aqui você pode simplificar por 3, sem problema nenhum. Ou você pode fazer assim, ó, 12 dividido por 2, ó, 12 dividido por 2 dá 6. Aí você tem, ó, 3 por 3 dá 1, por 3 dá 7. Vamos ver agora com calma. Já dá, eu sei que ainda dá para simplificar, mas não vamos correr demais. Então implica 6 está para x, assim, 6 está para 7. Como nós temos 6 de um lado, 6 do outro, conclusão, o nosso x é igual a 7. Então, quantos pedreiros nós precisamos? Precisamos de 7 pedreiros. É isso que a questão estava a perguntar, certo? Voltando para a questão, pronto. Ele pergunta, desse mesmo muro, em 3 dias, é igual a quem? Trabalhando no mesmo ritmo, o número, ó, ele quer o número de pedreiros necessário para construir 210. Resposta correta, né? Ó, resposta correta é o item E. Resposta correta é o item E. Pronto. Resposta correta é o item E. Pronto. Não pode esquecer, gente, ok? Essa foi a questão de número 43. Bem interessante. Regra de 3 está em todos os concursos. Vamos ver o que diz. Ah, essa tá linda, essa tá bonita, essa tá assim, maravilhosa. Ele diz que a expressão, ó, que a operação beta x é definida como a raiz cúbica de x. Aí ele quer o valor de quem? Dessa expressão aqui. Pronto, ele quer o valor, certo? Ele quer o valor dessa expressão. Pronto. Então, vamos aos dados. Pronto. A definição, ele diz o seguinte, que, ó, a operação beta x é a raiz cúbica de x. Pronto. Essa é a informação que eu tenho da questão, certo? A informação que eu tenho da questão é que beta x é a raiz cúbica de x. Pronto. É a raiz cúbica de x. Pronto, essa é a informação que eu tenho. Aí o nosso amigo está pedindo o valor dessa expressão. Ó, o valor dessa expressão. Beta 64 elevado a meio, tá certo? Pronto, deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui, porque eu já estava adiantando. Então, eu tenho beta 64 elevado a 0,5, certo? Mais, certo? Beta, abre parênteses, 2 elevado a beta, 27. Pronto. Então,
isso que ele pergunta. Qual é o valor dessa expressão? Então, vamos por parte. Então, vamos pegar beta elevado a 64 elevado a 0,5. Senhores, 0,5 é a mesma coisa de 5 sobre 10, simplificando dá meio. Pronto. Agora, o que que nós temos aqui? Nós temos, continuando, beta 64 elevado a meio. Pronto. Existe uma propriedade de raiz que diz raiz enésima de A elevado a P, transformar isso em potência, eu tenho que pegar o expoente da raiz, tem que pegar o expoente do radicando, dividir pelo índice da raiz. Ora, se eu tenho, vamos ver a questão, na questão eu tenho 64 elevado a meio. Então, nós podemos fazer o contrário, desfazendo, o denominador é o índice da raiz e o expoente é o expoente do radicando. Então, isso é raiz quadrada de 64. Pronto. Isso aqui é como se tivesse 1. 1 elevado, 64 elevado a meio. Então, isso aqui, raiz quadrada de 64, é 8. Então, na realidade, isso aqui é beta, beta operando, 8. Pela informação, eu tenho o seguinte, nós temos beta x é raiz cúbica de x, então beta 8 é a raiz cúbica de 8. Nós sabemos, se eu fatorar o 8, eu posso escrever 2 a terceira, só para facilitar um pouco. Então, conclusão, nós podemos chegar, esse valor aqui é igual a esse, nós podemos chegar à conclusão que essa primeira resposta é 2. Então, agora vamos para a segunda parte, certo? Primeiro tem que resolver o que está dentro. Então, eu vou ter, 2, vamos com calma, 2 elevado a beta 27. Então, vamos primeiro resolver quem é beta, beta 27. Então, beta 27. Pela definição, isso é raiz cúbica de 27. Se nós fatorarmos raiz cúbica de 27, se nós fatorarmos o 27, isso vai ficar raiz cúbica de 3 a terceira. Se livra um pouquinho, desse 3 com esse 3, então a nossa resposta é 3. Aí nós vamos ter, voltando, beta, de 2, beta 27. Então, beta 2, beta 27 é 3, então fica 3. Pela definição, isso é raiz cúbica de 2 a terceira, Então, nós temos valores iguais. Então, isso aqui é quem? É 2. Pronto. Agora, vamos lá. A nossa expressão... Pronto. Eu quero saber o valor da nossa expressão. Então, a nossa expressão... Vamos ver aqui. A nossa expressão, eu tenho. Esse valor, nós encontramos 2. Pronto. Nós encontramos 2, mas esse valor, esse valor beta de 2 elevado a B 27, tá ele aqui, Então, nós encontramos também, são esses dois valores. Esse aqui, que é esse aqui, nós encontramos 2. Esse valor aqui também nós encontramos quem? 2. Então, nós encontramos 2. Então, o valor da nossa expressão, na realidade, é igual a 4. O valor da nossa expressão é igual a 4. É uma questão, tá certo?
mais de curiosidade, assim, sobre potenciação, tá certo? E muito atenção. Necessário, então, resposta 4. A 44, o gabarito está no item B de bola, certo? A 44, o gabarito B de bola. Então, resposta correta dessa questão, tá certo? B de bola. Pronto. Então, resposta correta, B de bola. Pronto. Essa foi a questão de número 44. Isso é para alertar o aluno, coisas básicas, de potenciação, tá certo? De raízes, simples de trabalhar. Exercite. Assista nossas aulas. Acredite em você. Isso vai fazer a grande diferença. Nós acreditamos em você, mas nós precisamos que você acredite em você. E lembre, eu vou passar. Esse é o forte. Nós chegaremos lá, ok?